Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Em Mateus, capítulo de número 14. A leitura bíblica que eu fiz ontem. Eu fiz uma livezinha rápida à noite e nós discutimos esse texto, né? Falamos sobre esse texto, meditamos nesse texto e nós vamos meditar novamente aqui nessa manhã. É um texto maravilhoso em que o Senhor Jesus, ele apanha Pedro, né? Enquanto Pedro ele estava afundando no mar da Galileia, Jesus ele estende a mão e levanta Pedro e diz: Pedro, você, enquanto eu estiver aqui perto de ti, tu não morre não. Tu não vai morrer não, porque eu vou te salvar. Quando tu gritar por socorro, eu vou estar pertinho de você para poder te salvar, te abençoar, para poder te livrar. E foi o que aconteceu. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, para orar em particular. E chegada já a tarde, estava ali só. Né? Jesus, ele despede os discípulos. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, o fio da meada, tá? Então Jesus, ele despede os discípulos nos barcos e disse: vão para o outro lado, enquanto eu permaneço aqui para poder despedir a multidão. E foi exatamente isso que ocorreu. Jesus fica ali do outro lado do mar, despedindo a multidão. E quando ele termina de despedir a multidão, a Bíblia Sagrada diz que ele vai orar à parte. Ele vai orar sozinho. Ele vai para um lugar para orar só. E ele sobe o monte para orar só. Certo? Aqui eu queria frisar a importância que existe de nós termos o nosso próprio relacionamento com Deus a sós. A gente ora rodeado de pessoas. A gente ora nas orações da igreja, no círculo de oração, no culto de oração. A gente sempre ora reunido com pessoas. Sempre estaremos reunidos com bastante pessoas à nossa volta. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nós precisamos cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. E esse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor é esse relacionamento só. Esse relacionamento em que nós oramos, paramos para orar sozinhos, em particular com Deus. A palavra do Senhor ensina, Jesus ensina lá no Sermão do Monte, que quando nós formos orar, que nós não sejamos como os fariseus que oram em pé nas sinagogas para chamar a atenção, mas que nós fôssemos para o nosso quarto, fechasse a nossa porta e orássemos ao Senhor em secreto, porque em secreto o Senhor, ele vai nos responder. E essa é a oração poderosa, porque essa oração é aquela oração que a gente não diz para ninguém o que a gente está passando, e a gente recebe a resposta em secreto, e esse tipo de relacionamento estreita cada vez mais o relacionamento, porque a gente começa a perceber, realmente esse Deus é Deus vivo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele me ouviu, ele me respondeu. Que maravilha, né? Então precisamos sim cultivar um relacionamento próximo com Deus e um relacionamento em particular com o Senhor. Continuando aqui, versículo 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto Jesus despedia a multidão e os discípulos foram para o barco e iam passando para o outro lado, né? Eles iam navegando durante a madrugada, Jesus ele vai orar. Então, claro que, logicamente, que o barco já estava muito longe. Mas a Bíblia Sagrada diz, mas a quarta vigília da noite, outras traduções dizem, de madrugada, dirigiu-se Jesus a eles. Mas como é que um barco está lá no meio do mar, Jesus ele agora vai ao encontro desses irmãos por meio
De que forma, né? Qual o meio que Jesus ele utilizou? Utilizou outro barco? Utilizou avião? O que foi? Uma lancha? O que foi que Jesus utilizou para poder ir ao encontro dos discípulos que estavam no meio do mar? Pela madrugada, na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Jesus, o que é que ele faz? Versículo 26, versículo 25 diz assim: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. Jesus ele não usou nada como meio, ele foi caminhando por sobre o mar. Versículo 26 diz: e os discípulos, vindo caminhar sobre o mar, assustaram-se, ficaram com medo, dizendo: é um fantasma, e começaram a gritar. É um fantasma que está vindo, como é que pode? Não existe a possibilidade de um ser humano andar, caminhar sobre o mar. E eles gritavam, com medo, ficaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, tenha coragem. Tem tradução, né? A corrigida atualizada diz: tenha coragem, sou eu. Não teme, porque sou eu. Irmãos, não tema, que o Senhor está contigo. Não tenha medo diante da luta, das situações, dos problemas, das dificuldades. A pregação, a mensagem que eu tenho para você hoje é: você pode até ter medo. Porque nós vemos aqui no texto bíblico, quando Jesus ele disse assim: olha, tem de bom ânimo, não tema, sou eu. Pedro ele responde: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre o mar. E ele desce do barco. Jesus ele diz: vem, ele desce do barco e começa também a andar por sobre o mar, em direção a Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, enquanto ele estava focado na missão de caminhar até Jesus, ele estava caminhando bem. Mas a partir do momento que ele começa a prestar atenção nos ventos, começa a prestar atenção no mar, começa a prestar atenção no balanço do mar, e ele percebeu que já estava longe do barco, a Bíblia diz que ele teve medo. Irmão, ter medo é normal. Irmão, não, mas a gente não pode ter medo. Pode ter medo sim, porque você é ser humano. Você pode ter medo. Mas, irmão, a Bíblia Sagrada diz que a gente não pode ter medo porque o medo ele atrapalha, mas o medo ele existe. Ou você acha que os discípulos, os primeiros discípulos que foram mortos, eles não tiveram medo de morrer? Ou você acha que aqueles discípulos que foram estraçalhados nas arenas por feras, por leões, que eram colocados nas arenas por brincadeira, para divertir os nobres, tu acha que aqueles cristãos não tiveram medo? É óbvio que tiveram medo. Mas, irmão, eles não tiveram medo não, porque eles iam cantando, eles morriam louvando. Mas louvavam porque tinham medo. Eles estavam com medo sim, irmão. Quem é que não tem medo? Jesus, ele se angustiou quando estava no jardim do Getsêmani, porque estava próximo o seu momento. O momento de padecer, o momento de morrer. Todos nós temos medo do desconhecido, medo da morte, medo de tudo no mundo. Agora, medo a gente pode sentir, não é anormal sentir medo. O anormal é não sentir medo. Vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que você está aqui na rua e aí você recebe a notícia: rapaz, não saia não porque tem um leão lá na rua. Um leão mesmo, literalmente, um leão. Aí você, não tenho medo de leão não, e sai. Você acha que uma pessoa que sai na rua sabendo que tem um leão na rua é uma pessoa normal? Você acha que é uma pessoa normal? Para mim não é. Porque quem tem medo, meu amigo, vai ficar dentro de casa. Não, vamos deixar aí que os responsáveis aí peguem esse leão. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui seguros dentro da nossa casa. É o medo que faz com que a gente pense dessa forma. Quem não tem medo vai lá para fora, vai ser estraçalhado, meu irmão. Então, o normal é ter medo. Então, Pedro, ele teve medo. A gente precisa aprender com essa passagem. Por quê? Porque quando Pedro ele teve medo, a Bíblia diz que ele começa a afundar.
Mas quando ele começa a afundar, ele não fica calado, afundando e morrendo. Ele não fica ali afundando, morrendo e esperando a morte chegar. A Bíblia diz que ele clama, ele chama por Jesus, ele pede socorro. Ele tem medo e pede socorro. Senhor, salva-me. E Jesus, ele estende a mão e tira Pedro ali de um afogamento. Então, essa passagem aqui é que a gente precisa aprender com Pedro e com essa história, com essa passagem. Porque quando a gente está diante da luta, da tribulação, de uma enfermidade, de um problema, que às vezes a medicina não consegue mais ter um tratamento capaz de reverter aquela situação. O que é que acontece? Nós ficamos desesperados, a gente fica com medo. Quem é que não tem medo da morte, medo de morrer? Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. Mas quando a gente está com medo, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Clama por Jesus. Pede, Senhor, salva-me. Salva-me. Clama por Ele. Ora. Busca Ele. Porque é Jesus que vai te dar forças para que você enfrente essa situação. É Jesus que vai te dar força para que você possa vencer essa luta. É Jesus que vai te dar força para que você possa sair do afogamento e entrar novamente para dentro do barco, um local seguro. É Jesus que vai te auxiliar, fazer com que você passe pelo que você está passando em paz. É Jesus que tem que estar do seu lado para poder te ajudar. Em segundo lugar, o que é que eu aprendo aqui? Que nós podemos sim ter medo, mas que nós não podemos ser paralisados pelo medo. Imagine se Pedro ele tivesse sido paralisado ali naquele momento. Ele teria afogado, ele não teria pedido socorro. Mas ele clamou, ele se agitou, ele disse, Senhor, salva-me. E o Senhor o salvou. Então, quando você tiver com medo, não dê para trás, não paralise. Não olhe para o problema e fique com medo, assustado e vá embora, assustado. Não faça isso. Enfrente o problema. Enfrente a dificuldade. Enfrente a situação. Você pode estar com medo, meu querido, mas não fuja do problema, não fuja da tribulação, porque Deus ele vai estar com você. Jesus não está com você? Ele vai te ajudar. Existe uma coisa muito interessante quando nós enfrentamos o problema. Que coisa é essa, Geilson? Porque quando a gente enfrenta o problema, a gente percebe algumas coisas. A gente pode perceber que o problema realmente é grave, ou então a gente pode perceber que o problema não é nada daquilo que a gente imagina. Mas enquanto nós olhamos apenas para o problema e fugimos, nós nunca vamos descobrir o tamanho do nosso problema. Imagine se Davi ele tivesse fugido de Golias. Davi não fugiu, ele foi para cima. Enquanto todo mundo se assustava com o tamanho do gigante, com a espada do gigante, com a lança do gigante, com o escudo do gigante, Davi foi para cima. E quando ele foi para cima, mesmo com medo, provavelmente ele estava com medo, mas ele tinha coragem. Mesmo ele com medo, ele foi. E quando ele foi enfrentar o gigante, ele percebeu que o gigante não era nada daquilo que ele imaginava enquanto ele estava lá no arraial, lá no acampamento dos judeus. Irmão, nós precisamos encarar o problema para poder perceber realmente a proporção, o tamanho do problema que está diante da nossa vida. Então vá para cima, em frente, de cabeça erguida. O corajoso, ele tem medo, meu querido. Nenhum corajoso na face da terra é uma pessoa que é ausente de medo. Não. O corajoso, ele tem medo. O problema, ou melhor dizendo, a solução, é que ele não recua diante do medo, ele enfrenta. O corajoso enfrenta o medo e ele vence. Então, vá em frente, enfrente o medo, enfrente essa situação, enfrente esse problema. O Senhor está contigo, Ele não vai te deixar. A palavra do Senhor diz que o Senhor falando lá em Mateus, já no final dos últimos capítulos, Jesus ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até as consumações dos séculos. Tá bom? Então fique com esta reflexão. Porque Deus, ele está nesse momento pegando na tua mão, meu irmão, para começar essa caminhada contigo. E quando você estiver caminhando com ele, segurando nas suas mãos, não tenha medo, porque Deus está contigo. E se você tiver medo, encare, enfrente o problema, porque o Senhor vai te dar vitória para a glória do nome do Senhor. Vamos fazer uma oração agora em nome do Senhor.
Agora nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Eu gostaria que você pudesse participar conosco dessa oração em nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, quero nesse instante orar por cada irmão e irmã que está participando dessa oração. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar poderosamente a vida, a situação. Eu sei que nós estamos passando momentos muito complicados. Momentos, Senhor Deus, de morte. Momentos de medo. Estamos enfrentando momentos em que as pessoas estão depressivas, ansiosas, atribuladas. Estamos enfrentando momentos, Senhor, que nós precisamos orar. Precisamos orar ao Senhor. Orar pela Tua misericórdia. Ajoelhar-se diante de Ti, Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza. E que o dom da vida é Teu. Aleluia. A Ti pertence o dom da vida e da morte. O Senhor é que está no controle de todas as situações. Senhor, abençoe esse meu irmão que está com medo. Está assustada diante da luta, que é grande, a pressão é grande. Porque a luta é assim, Senhor. Nos traz uma pressão na alma. Só sabe quem já passou por algum problema grave, grande. Quem nunca passou uma tribulação, nunca vai saber. Mas os grandes conquistadores, aqueles que venceram, aqueles que colocaram o seu nome na história, são pessoas que passaram por grandes pressões e tribulações. Meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã. Cura essa enfermidade, a Covid-19. Quero orar pelo Léo, Senhor, mais uma vez. Toma nas tuas mãos este homem. Que o Senhor venha trazê-lo de volta para a sua família, para a sua casa, com saúde. Ajuda ele onde ele estiver, no hospital. Eu sei que ele está internado. Que o Senhor tire ele, Senhor, do hospital. Eu oro, Senhor, pela cura do Léo. Em nome do Senhor. E não só pela cura, a cura do Léo, mas a cura de todos aqueles que estão nesse momento nos leitos de hospital, nas UTIs, nas enfermarias. Tu és o Deus da cura, da misericórdia. Estende a mão em direção a esse povo, Senhor. Estende a mão que nada, absolutamente nada venha acontecer. E traz a salvação. Que é essa, meu Pai, que eu te peço ainda com mais intensidade nessa manhã. Traz a salvação a essas pessoas. Que as pessoas reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dá vida de verdade. Perdoa os nossos pecados nessa manhã e nos dá uma semana, um final de semana glorioso juntamente com os nossos familiares. Consola aqueles que perderam algum familiar nessa guerra contra o Covid. Meu Pai, consola e conforta a saudade. Mas nós estamos aqui, Senhor, unindo forças para a glória do Teu nome, sabendo que Tu és fiel e misericordioso. E assim, Senhor Deus, recebe as nossas orações. Pedimos essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém.